Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Gabriel Veron, se ele vai ser comprado em definitivo, não vai, qual que é o valor, né, total para o Cruzeiro ficar com ele, que tem até aqui números ok, né, nesse ano, na Série A mesmo, 21 partidas, 5 gols e uma assistência, ficou muito tempo parado por conta de uma lesão. Quero trazer aqui mais detalhes para vocês, um destaque da MLS, se o Cruzeiro vai ficar em definitivo, não vai, tem o Vidalba também, eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês bem completo sobre esses 3 jogadores, né, que são ainda os poucos que têm essa situação indefinida para o ano que vem. Vale lembrar que no início da temporada tinha muito mais dúvidas, né? Por exemplo, ali em março, o Cruzeiro tinha, por exemplo, além do Gabriel Veron, do Vidalba, do Barreal, tinha o Cifuentes, que já deixou o clube, tinha também o Matheus Pereira, que não tinha sido comprado em definitivo, e o João Marcelo, né? Acabou que o João Marcelo e o Matheus já foram comprados, o Cifuentes deixou o Cruzeiro, né? Foi lá para o futebol da Grécia, e agora tem essas 3 situações já próximas do fim. Daqui para dezembro, o Cruzeiro vai ter que efetuar essa compra, e eu nem ficarei surpreso se agora, pelo mês de outubro, para o início de novembro, já tivesse uma definição desse seu futuro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Bora chegar com essa marca de 45 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva, que nos ajuda bastante a chegar com essa meta. Lembrando que aqui nós postamos 2 vídeos por dia, o primeiro aí por volta das 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Então, Gabriel Veron, que chegou para o Cruzeiro no início desse ano, depois de uma passagem ruim, né, pelo Porto, ficou por lá durante uma temporada e meia, teve alguns problemas físicos também, e também vários jogos que ele ficou muito mais no banco, 26 partidas, 1 gol e 4 assistências, depois de ter sido comprado por 10 milhões de euros, e agora com 22 anos de idade, está bem jovem ainda, tem um valor de mercado aqui de 10 milhões de euros também, de acordo com alguns portais. E assim, se você pesquisa aqui, né, Gabriel Veron, opção compra do Cruzeiro, vamos falar que vai ser algo próximo disso mesmo, caso o Cruzeiro queira ficar com o jogador, tá aqui ó, 10 milhões de euros para o Cruzeiro pagar, basicamente o Porto recuperando, né, o dinheiro que comprou, tendo esse direito já fixado. Não é um valor baixo, até porque 10 milhões de euros quando ele foi comprado, na época eram 55 milhões de reais, hoje já seria 66. Lembrando também, né, o Cruzeiro tem uma boa relação com o Porto, já comprou o João Marcelo por 8 milhões recentemente. O Cruzeiro também já teve uma situação do Matheus Pereira, que era para ser 10 milhões de euros também, na época quase 65 milhões de reais. Acabou que pagou foi menos, né? O Cruzeiro, se não estiver enganado agora, pagou 5 milhões. 5 milhões de euros. Deixa eu ver. Aí, um valor de 5 milhões de euros, 30 milhões. Então acabou sendo um negócio bem mais barato do que era de se imaginar. E o Gabriel Veron, se ele vivesse uma fase sensacional, eu acho que até o Cruzeiro nem arriscaria para deixar de comprar depois, né? Mas como está numa fase bem mais ou menos, não ficaria surpreso se poderia chegar a um acordo, sei lá, 6 milhões de euros, 6 milhões e meio, que daria uns 45 milhões de reais. E você deixa um percentual de uma venda futura para o Porto, né? Por exemplo, deixa 30% de olho numa venda futura, porque ele só tem 22 anos. O Caio Jorge também, ele tinha um valor de mercado na época de 10 milhões, não viveu uma fase muito boa na Juventus, o Cruzeiro pagou 35 milhões de reais e a Juventus ainda ficou com um percentual em uma venda futura, e eu acho que pode acabar sendo uma boa opção, né? Eu acho que 10 milhões cheio não compensaria, até porque se 2 anos atrás ele valia isso, com 20 anos, eu acho que agora com 22 ele vale exatamente a mesma coisa. Vale lembrar que o Palmeiras também, por exemplo, em 2020, na época que ele viveu uma fase muito boa, com 18 anos, 9 gols e 5 assistências, chegou a receber propostas, se não tiver enganado, de 20 milhões de euros, né, do Grupo City, teve várias especulações do Gabriel Veron, acabou que vendeu ele ainda em baixa, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, proposta City, eu lembro que tinha várias, aqui ó, 155 milhões, né, chegou a valer, então tá aqui, após ser avaliado em quase 150 milhões, Veron deixa Palmeiras, né, fora do top 5 de maiores vendas, então fala justamente sobre isso, né, desse valor que foi de 55 milhões, e que o Palmeiras já chegou a pedir 27 milhões e meio, que era o valor dele, inclusive, né, no site lá no Transfer Market, e não chegou nem perto dessa venda que tinha, né, o primeiro tópico ainda, antes do Estevão, do Hendrick, que era o Gabriel Jesus, que foi na casa dos 35 milhões de euros. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, valeria a pena ou não? Estou curioso para saber. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, quero falar aqui com vocês da Esportiva VIP, patrocinadora do canal, para esse próximo jogo do Cruzeiro
contra o Lanús. Então tá aqui, ó, Cruzeiro vencendo o Lanús fora de casa, pagando 1,87 a cada real apostado. Excelente cotação. Estou gravando esse vídeo antes do primeiro jogo, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui esses últimos jogos. Cruzeiro vencendo, R$50 aqui, voltando 93,50. Então, para você começar bem simples, eu sempre deixo o link aqui embaixo para vocês na descrição. Tem também a sequência, né, dos jogos da Série A contra o Atlético Paranaense. Ó, vitória do Cruzeiro fora 3,55, empate também 3,10 e tudo que você possa imaginar, né, aqui dentro da esportiva, futebol francês, holandês, alemão, espanhol, várias e várias opções para você começar até segunda divisão da Áustria. É muito absurdo as possibilidades e opções aqui dentro da esportiva a partir de R$1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. E para terminar, quero falar aqui sobre essa matéria, até o Globo Esporte trouxe, sobre os dois argentinos, né, que estão no Cruzeiro e se vão ser comprados ou não para o ano que vem. Tá aqui então, né, o valor definitivo para comprar o Barreal, deixei aqui para vocês. E nem acho que seja uma loucura, por exemplo, o Cruzeiro já efetuar essa compra, né? O Vidal é uma situação ainda mais barata, porque ele voltou a ser titular, ainda mais com o comando do técnico do Fernando Diniz. Então, se você for ver aqui, ó, desde contra o Libertad e até no jogo anterior, reserva contra os jogadores reservas contra o Cuiabá, também já vinha jogando, né? Então, 5 partidas consecutivas, o Cruzeiro já pagou R$1 milhão, tem que pagar mais 3 milhões de reais para comprar ele. Então, acho que está totalmente dentro, né, do planejamento e tem até o final do ano para efetuar essa compra. 28 partidas até aqui. Teria alguma chance, por exemplo, dele não ficar? Olha, eu acho que só se o Cruzeiro entendesse que, por exemplo, com o João Marcelo, o Jesus e também o Zé Ivaldo, já tem ali 3 defensores e por lugar, por exemplo, de estrangeiro ou de opção na zaga, ao invés de pagar e comprar o Vidalba, você abre mão dele e contrata um jogador de um nível maior. Talvez isso poderia acontecer, mas não acho que vai, né, sinceramente. Acho que é muito mais provável que o Cruzeiro compre ele mesmo em definitivo, até porque vem de uma fase interessante. Apesar da zaga do Cruzeiro não estar em um bom momento, sinceramente, eu acho que o Vidalba pelo lado esquerdo e o João Marcelo pelo lado direito, não vejo necessidade muito não do Cruzeiro contratar jogadores não, viu, para essa posição. Fora o Jonathan Jesus, que eu acho bem interessante também. Eu acho que poderia ser uma boa ele ter mais espaço. Vimos pouquíssimas vezes, né, minutagem nessa atual temporada, então só 3 milhões de reais para comprar em definitivo. E para terminar, o Barreal, que foi o destaque da MLS no ano passado, jogador que atrás do Messi teve mais participações em gols, 20 participações em 46 jogos, está aí com esse valor fixado de 21 milhões de reais. Esse valor aqui, né, que muita gente falava que era 19 milhões e tal, é porque é 4 milhões de dólares, né? Então se você pega aqui o dólar hoje, até teve um aumento, então se você for pegar, deixa eu pegar aqui o dólar real, vai dar algo na casa ali, né, de 22 milhões 760 mil reais para comprar o jogador, que eu acho que está dentro da realidade, né? E até mesmo pelo que ele vem jogando. O Cruzeiro poderia tentar pegar um desconto? Talvez, mas eu acho que não compensa você esperar esse contrato encerrar, porque aí depois aparece um outro time interessado e o Cruzeiro pode acabar perdendo essa contratação em definitivo. 35 partidas até aqui, 2 gols e 4 assistências. Voltou a ser titular depois de 6 jogos, porque ele teve alguns problemas físicos também, vale destacar. Naqueles últimos jogos que ele jogou como titular foi contra o Libertad, contra o Cuiabá, um time misto, e aí desde quando o Fernando Diniz assumiu, voltou a ser titular contra o Bahia. Estou gravando antes do jogo da ida contra o Lanús, mas eu acho que ele foi titular também, a tendência seria essa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, que eu estou curioso para saber, valeria a pena, não valeria? Deixa sua opinião aqui embaixo, que eu estou vendo essa possibilidade, né? Se seria a melhor opção, se o Cruzeiro poderia ir atrás de um outro jogador. Vou deixar o link também da esportiva aqui embaixo para você começar. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu!